Tem que ser aquilo que é do caminho mesmo, né? Hoje a gente vai falar sobre a Quimbanda, obviamente. Magia e regionalidade. Magia e também a regionalidade. Eu acho que a regionalidade com relação a como é praticado o culto, né? Com certeza. Porque, assim... Bom, quando eu conheço aqui o Baroque, né? O Marx... Ele já vinha de uma caminhada de iniciações, etc., de toda uma experiência espiritual, né, com o mestre dele e tudo mais. E aí, né, ele chegou a fazer consagração dentro do culto de Vumbi lá comigo, né? Querendo ou não, a gente tá na mesma... comendo na mesma panela, né? Vamos dizer assim, né? Nós estamos na mesma função e a gente estando lá, viu muita coisa parecida, né? De fundamentação, mesmo que, né? Distante, ele lá em Fortaleza, eu aqui em São Paulo, né? Assuntos que a gente fala a mesma língua ali, né? Certo? Principalmente que ele é de um povo de cemitério, né? Seu Tata Caveira, o povo dele lá, Rosa Caveira. Ele tem um trabalho forte com o seu Zé Pilintra também, né? Toda uma ancestralidade que ele carrega. E assim, ele falando, pô, meu pai, né? O finado, né? O seu Tata Alberto Cão, né? Se eu não me engano. Alberto Cão. Que era o Tata dele, o mestre dele. Ele falando vários fundamentos. E eu falando, pô, aqui a gente faz também assim. Então... algo muito comum. Tive o prazer de ficar lá na casa dele, inclusive saindo aqui do aniversário de 3 anos do Isso Não é Podcast. Fantástico, né? Daquele jeito, igual um foguete, a gente saiu daqui. Ainda perderam o voo ainda. Não, sem brincadeira, cara. Quando você postou que tava lá, nem acreditei que você tinha chegado. Mano. Não, você é louco, eu não sei. Eu vou acordar, eu falei, caramba, eu já tô em Fortaleza, cara, tá ligado? Mas assim, cara, foi muito bacana, uma troca de experiência top. Vários fenômenos ali também, né, que aconteceram, que foi fogo, que a gente vê que a espiritualidade está presente, né, que mostra, olha, ali tem, aqui tem, e foi, a gente vai falar durante o programa aí, umas coisas bacanas, né, e eu acho que o intento aqui, nesse programa, é a gente trocar experiência, falar, né, assim, tentar ir nesse ponto, né, porque, por exemplo, sendo bem sincero assim, eu não conheço, né, outros quimbandeiros grandes lá em Fortaleza que não seja o Marx, né, o Baroque lá, entende? Ele tem nome reconhecido já lá, né, já tem edificado a casa dele, todo o trabalho. Ele pode falar por ele também, né, um pouco ali como que a coisa se desenrola. Mas eu acho que isso é importante. O espiritual, quando ele é vivo, ele se faz presente. Então a gente, não conheci o trabalho dele, fui lá e muita coisa em comum, sabe? Que a gente já praticava e já fazia e vários elementos. Então isso é muito bacana, né? Top. Se puder falar aí também um pouco, né? Na realidade eu fui feito por um sacerdote bem respeitado no Nordeste mesmo, né? Que foi o meu pai, o Tata Alberto Cão. Faleceu, fez um ano no ano passado, dia 23 de dezembro. O cara tinha 54 anos de quimbanda, né, velho? Então eu fui melado na casca do alho, sentei pra poder aprender, né? Sentei pra poder fazer o que é pra ser feito, né? Porque assim, dentro da honestidade da quimbanda, cara, tá defalado demais. Então a gente tenta, como Balideão, a gente tenta salvar ainda o que resta da quimbanda. Porque a quimbanda, literalmente, cara, ela como qualquer outro culto, né, Balida? Assim, geralmente os cultos, eles são ocultos. Sim. Né? O culto que é oculto. As pessoas hoje elas estão pegando qualquer tipo de culto, velho. Por exemplo, Palo Mayombe agora. Sim. Daqui a pouco vai ter neguinho aí fazendo iniciação do nada, com a boteira, e aí o que acontece? Daqui a pouco tá sendo aberto todo o culto, né? Sim. E eu costumo trazer a tradição do meu pai dentro do ocultismo mesmo. Na minha casa não entra qualquer pessoa, na minha casa até pra pagar pra entrar é uma burocracia porque a gente não permite, porque na minha casa é literalmente ali uma situação de evolução espiritual pros filhos, né? Então, na minha casa a gente trabalha com com essa situação, né? É tratado mais como uma família mesmo. Uma família, literalmente uma família, tá? Literalmente mesmo. Lá é pau pra toda obra. O filho tá precisando disso, a gente ajuda. A gente ensina a fazer isso pro filho. Entendeu? Tem filho que chega pra mim e fala assim: Tata, eu preciso de uma magia. Por favor, me ensina uma magia pra tirar uma pessoa da casa. Uma vez eu fiz uma magia pro meu filho, um pó, ele botou lá no negócio lá do cunhado dele, e simplesmente o cunhado dele foi embora por 4 dias, entendeu? Então a gente vai ajudando os filhos assim, vai ensinando, vai dando o discernimento pra ele dentro do culto. Porque hoje em dia o culto da Quimbanda, Umbanda, os demais cultos, cara, o negócio das pessoas hoje é só apresentar, né? A roupa mais bonita, a maquiagem mais bonita, a unha mais bonita, pra poder fazer o velho palco, né? Então a gente tá tentando desmistificar essa situação ainda pra poder trazer aquela raiz da Quimbanda ainda pra poder salvar, cara. E é interessante você falar do tratamento como você dá pros seus filhos, como funciona na sua casa. Eu tenho uma pergunta e vocês respondem, vocês dois, se... Já que estamos falando de regionalidade, algo parecidos em comum entre vocês dois, como que se dá esse desenvolvimento então na Quimbanda de vocês? Tem algo semelhante? Sim, olha, veja bem. Muda muita coisa. Ou se muda também, né? Muda um pouco, né? Porque assim, o que eu posso falar dentro do nosso trabalho, né? Lá na casa.
pessoa ela acaba invariavelmente tendo que vir através de uma consulta oracular, não tem outro caminho, entende? Eu recebo muita mensagem do pessoal, pô, queria saber como é que é a iniciação, quanto que custa, mas como é que eu vou falar isso a uma pessoa, nem conheço, nem sei quem é, às vezes... precisar de iniciação. Nem sabe se vai precisar, exato, porque também tem muito mercado disso, né? Às vezes você faz um bom ritual, né? A pessoa tendo um tratamento, um acompanhamento, a vida dela anda, entende? Não é porque ela vê assim, olha, a gente aqui que é mestre, que tem casa aberta, que não sei o quê. Não foca essa ideia de que sacerdote é vida de luxo, não é. Tira isso da cabeça, porque eu recebo mensagem assim, o pessoal chegando, quanto que é para me tornar tata? Isso não existe, né? Essas paradas assim, não é dessa forma, entende? É diferente, exemplo, tá? Vou dar um exemplo claro aqui. Ele, que é mestre, já é tata, consagrado e etc e tudo mais. Quando eu fui consultar as coisas dele do Vumbi, eu tive que entregar o sacerdócio para ele, fazer um negócio completo, que eu não tenho como rebaixar uma pessoa que espiritualmente falando já é um mestre, entende? Mas não quer dizer que amanhã ou depois ele também vai sair vendendo isso que nem água no farol, né? Tem uma responsabilidade, né? O início do zero mesmo. Então assim, tem um acompanhamento lá na casa, então o cara tem que vir no oráculo, a gente vai ver, vai estudar, vai ver se, exemplo, vamos dar uma obrigação para suas entidades para aproximar elas dessa egrégora, para ver se aceita. E eu mesmo falo para as pessoas, vê se a minha mão vai ser boa na sua vida, porque tem essa também, né? O cara pode ser, estrela total aí, sabe? Tem um monte de coisa, mas a mão do cara, quando a gente fala a mão, a energia da pessoa, ela não desenvolve na sua vida, entende? Isso eu passei na pele também com alguns sacerdotes, entende? De ir num cara que, reconhecidíssimo, mas a mão da pessoa não foi próspera pra mim, entende? E aí, a pessoa tendo um convívio na minha casa, a gente conhecendo, ela desenvolve o interesse de querer iniciar, a gente vai pra oráculo de novo, ver se tem um caminho, e assim a gente vai construindo uma relação, né? É diferente você pegar pessoas que frequentam a casa, que, exemplo, são batizados na casa, mas não são iniciados, entende? Querendo ou não, essas pessoas elas só frequentam a casa, são batizadas, são simpatizantes, mas filho mesmo a gente considera quem é iniciado, entende? Quem foi, digamos ali, que presenciou, passou pelas etapas, entende? E isso daí, eu acho que eu tive lá na casa também do Baroque, eu vi isso aí muito bacana, porque assim, ele tá numa região muito de natureza, né? Diferente a nossa aqui, que é muito urbana. O templo dele, literalmente, quando eu fui lá, né? Era numa natureza... tinha mata. Você saía do sítio atrás, já tava dentro da mata. Fechada, mais de 1 milhão metros quadrados. Fizemos um ritual pra Beelzebub, no meio do mato teve manifestação lá, né? Você lembra disso daí, né? Tem mais sombras. Não, o negócio foi absurdo, cara. Como o cara passou. Conta aí. Não, a gente tava fazendo um ritual lá pra ele, que tinha que fazer nas matas, e eu cantando lá, a gente fazendo pra Beelzebub, um ritual tal, cara. O Gustavo tava você, tava o seu filho, Clailton, se eu não me engano. Clailton. Cara, começamos, daqui a pouco, bum, atrás assim, eu vi passar aquele vulto, eu falei, vixe, os caras já chegou aí, né? E daí o Gustavo travou assim, né? Um menino que é da minha casa, e aí ele já percebeu que ele tava num ritual, eu falei, cara, foca aí pra você receber a força, mas, cara, ou era o Bel, ou era algum falangeiro dele ali que se manifestou ainda mais no meio do mato, cara, de madrugada, que você não enxergava nada. Mata fechada pura, mata, véio. Que você não enxerga um palmo na frente. Onde as folhas assim jogadas de todas as plantas que caem, cara, você levar uma picada de uma cobra ali, era brincando. Mata fechada pura. Aí vamos lá, você pega uns caras que falam, porra, sou quimbandeiro e não sei o que, cemitério, cara, legal. Você vai pro cemitério, tranquilo. Eu quero ver você entrar numa mata depois da meia-noite, mata fechada, fazer ritual e invocar demônio. Aí, beleza. Aí fica interessante. Então, nesse dia teve, cara. E teve porque mexeu árvore, o negócio foi sinistro. Não foi só na mata, não, hein? Não, foi em vários lugares. A gente rodou em Fortaleza, dirigindo ali, feito um doido ali em Fortaleza, procurando lugar pra poder fazer linha de trem, nós levamos ele, encruzilhada, cemitério, vários lugares, entendeu? A polícia parou lá na hora que a gente tava fazendo na linha do trem, ficou olhando pra gente, tá tudo bem aí? Tá tudo bem aqui. Picou a mula. Então, assim, cara, esse é um processo, né? Eu tive lá, o que eu falei, como ele tá numa região de natureza privilegiada, é diferente os processos lá do que os nossos aqui, mas a gente busca essa parte da tradição. E eu pude ver lá essa convivência meio que familiar, que eu acho que isso daí perdeu, não sei, né? Mas se percebe, né? Porque que nem chega a pessoa lá, eu vi, ele ajuda, ele tem um trabalho caritativo lá, de pessoas que precisam, que vão trabalhar lá no templo, que são família e etc, e coloca ali. E na nossa também, eu tenho filhos lá que estão comigo há 14 anos, cara, entende? Desde o meu início ali, que eu abri o templo, que hoje é família. Eu deixo o carro na mão dele, ele frequenta a minha casa, tá comigo pra cima e pra baixo, isso daí é uma união. É legal você ver essas pessoas ali, né? Evoluírem com você, com o templo, entendeu? Então isso daí, eu acho que, sabe,
é o que se espera quando a gente fala de um convívio, de uma comunidade espiritual, entende? E a Quimbanda hoje, dentro disso aí, eu acho que não poderia perder isso, sabe? Porque se você pegar lá atrás, o intuito, né? Não vamos falar só dessa questão africana da Quimbanda, mas no início era em núcleos, né? Em clãs, entende? Onde você só tem como contar com as pessoas que estão dentro daquele clã, daquele núcleo, né? Como uma forma até de resistência, entende? Quando a Quimbanda surge, né? Através das macumba carioca e tudo mais, que hoje a gente não tem mais isso, mas teve época lá atrás que você falar que era quimbandeiro, o cara te dava um tiro na cara, te denunciava pra polícia e você acabou, meu amigo. Os próprios umbandistas, né, inclusive. Criminoso, pô. Era a ofensa, né? Entende? Então é muito complexo isso daí, sabe? Hoje em dia não. A coisa aqui caiu pra um lado até comercial, vamos colocar assim, né? E fora que as pessoas falam que a Quimbanda é marginalizada, né? Sim.